Olá, meu nome é Igor Vasconcelos e hoje eu irei falar do compositor norueguês Edvard Grieg. Edvard Hagerup Grieg nasceu em Bergen, na Noruega, no dia 15 de junho de 1843 e faleceu no dia 4 de setembro de 1907. Grieg foi criado numa família com músicos e teve a sua primeira aula de piano com sua mãe, Gesine Judith Hagerup, que era professora de música. Quando completou 15 anos, um grande amigo da família de Grieg, o violinista Ole Bull, reconheceu o potencial de Grieg e persuadiu a família do compositor a estudar no Conservatório de Leipzig, na Alemanha. Lá, ele pôde ter aula com os melhores professores e ir nos melhores concertos, além de poder se aperfeiçoar no piano e em composição. Porém, Grieg não era um aluno muito empenhado e não gostava das disciplinas que o conservatório fornecia. Uma exceção era o órgão, que era obrigatório para os alunos de piano. Em 1860, Grieg teve um problema sério de saúde. Ele contraiu duas doenças pulmonares com grande risco de vida, a pleurisia e a tuberculose. Tanto é que Grieg sofreu muito ao longo da vida com seu pulmão esquerdo, que estava muito afetado e também teve uma considerável deformidade na coluna torácica. Além disso, teve várias infecções respiratórias e desenvolveu insuficiência pulmonar, mas conseguiu sobreviver e vários médicos se tornaram amigos pessoais de Grieg por conta disso. Por volta de 1861, Grieg fez sua estreia como concertista no piano e em 1862 concluiu seus estudos no conservatório e voltou a Bergen e fez seu primeiro concerto na sua cidade natal, tocando a Sonata Pathetique de Beethoven. Em 1863, Grieg foi para Copenhague, na Dinamarca, onde permaneceu 3 anos. Lá, ele também conheceu seu colega compositor norueguês Rikard Nordrag, compositor do hino nacional norueguês, que se tornou um bom amigo e fonte de inspiração. Nordrag morreu em 1866 e Grieg compôs uma marcha fúnebre em sua homenagem. Em 1868, Franz Liszt, que ainda não tinha conhecido Grieg, escreveu um depoimento dele ao Ministério da Educação norueguês, acarretando a Grieg uma bolsa de viagem. Os dois compositores se conheceram em Roma em 1870. Eles examinaram a sonata para violino número 1 de Grieg, o que agradou muito Liszt. Em seu segundo encontro, Grieg levou o manuscrito de seu concerto para piano e Liszt fez sua execução. A interpretação do compositor impressionou muito o público, apesar de Grieg ter lhe dito que ele tocou o primeiro movimento rápido demais. Porém, ambos deram conselhos um para o outro. No dia 11 de junho de 1867, Grieg casou-se com sua prima de segundo grau, Nina Hagerup, uma soprano lírica. E no ano seguinte, nasceu a sua única filha, Alexandra, que morreu em 1869, de meningite. Ao decorrer do verão de 1868, Grieg compôs seu famoso concerto para piano em Lá menor durante as férias na Dinamarca. Edmund Neupert fez a sua primeira execução no concerto em 3 de abril de 1869, no Cassino Theatre em Copenhague. Entretanto, Grieg não pôde comparecer por conta dos compromissos assumidos em Cristiania, que atualmente é Oslo, na Noruega. Grieg tinha laços estreitos com a Orquestra Filarmônica de Bergen, e mais tarde tornou-se diretor musical da orquestra, de 1880 a 1882. Em 1888,
Grieg conheceu Tchaikovsky em Leipzig. Grieg ficou impressionado com Tchaikovsky. Tchaikovsky tinha em alta conta a música de Grieg, elogiando sua beleza e a originalidade e calor. Grieg passou a apresentar em suas músicas toda a sua nacionalidade e cultura, pelo fato de ter o desejo com que a Noruega tivesse reconhecimento na música erudita. E pode-se notar características do folclore norueguês nas músicas de Grieg, tornando o compositor mais famoso e aclamado tanto no seu país quanto na Europa. Quando Grieg se aposentou, o governo da Noruega fez questão de pagar uma pensão ao compositor até a sua morte. E em Paris, na primavera de 1903, Grieg teve a honra de ser um dos primeiros músicos a gravar em um gramofone. Ele gravou suas 9 músicas para piano em um gramofone de 78 RPM. Chegando no dia 4 de setembro de 1907, Grieg faleceu, aos 64 anos, no hospital de Bergen, em virtude de uma insuficiência cardíaca. E suas últimas palavras foram: "Bem, se é para ser assim." O seu funeral atraiu mais de 30.000 pessoas e foi tocada a sua própria marcha fúnebre, além da marcha fúnebre de Chopin, atendendo ao seu desejo. Em relação à sua obra mais famosa, a Peer Gynt Suite número 1, Op. 46, Grieg a compôs em 1867 para o dramaturgo Henrik Ibsen. A história mistura o folclore norueguês, contos de fadas e a dimensão moral e filosófica herdada da tragédia grega. E trata-se da saga de um anti-herói, Peer Gynt, um camponês de caráter fantasioso e egoísta que o levou ao exílio. Viaja por longo tempo em países exóticos, até que, muito tempo depois, regressa como um homem acabado e encontra Solveig, que o esperou pacientemente desde o início. E é então que notou ter vivido e perdido todo esse tempo, reconciliando-se com o sentido da vida e encontrado, enfim, a paz de espírito. A obra apresenta 4 movimentos. São eles: Morning Mood, que retrata o amanhecer no deserto do Saara e é totalmente memorável pela sua melodia pentatônica e modulações que vão tornando a ambiência cada vez mais luminosa, como o próprio Grieg disse, abre aspas, o sol a despontar através das nuvens no primeiro forte, fecha aspas. The Death of Aze aparece na versão teatral do momento que Peer tem um monólogo com sua mãe, sem saber que ela já estava morta. Daí o caráter lúgubre e fúnebre da música, na qual os cromatismos e modulações imprevisíveis imprimem um colorido ilustrativo dos achados harmônicos mais especiais deste compositor, a que Debussy não irá resistir. Anitra's Dance retrata uma exótica e sensual dança do ventre com que Anitra, filha de um chefe beduíno, seduz Peer. E por fim, e talvez o mais conhecido dos movimentos, que é o In the Hall of the Mountain King, é característico pela agitação musical e harmônica, e assume contornos arrojadamente modernistas para evocar a cena em que Peer está rodeado de trolls, que se aproximam cada vez mais para matá-lo. Em suma, é inegável o quanto foi importante a relação entre Grieg e a música erudita, principalmente pela causa de exaltar a sua cultura e a sua nacionalidade, além de receber o título de doutor honoris causa pela Universidade de Cambridge. Edvard Grieg foi um dos compositores mais exaltados e aclamados no período romântico. E aqui eu encerro a apresentação com as referências bibliográficas. Muito obrigado.